O livro Volte para Casa, Filho. A dura realidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 5, verso 14 a 16. Era perto de meia-noite, na cidade de Salvador. Após uma prolongada entrevista pastoral, caminhava lentamente em direção do hotel, quando vi aquele rapaz chorando, com a cabeça entre as mãos, sentado num banco da praça, em frente do Fórum Rui Barbosa. O que foi? Perguntei. Posso fazer alguma coisa por você? Vá embora, foi a resposta seca. Ninguém pode fazer nada por mim. Conversamos, depois um pouco. O rapaz estava enfrentando aqueles minutos críticos que tomam conta do indivíduo quando o efeito da droga acaba. Depois de ter consumido tudo, só restava aquele sentimento horrível. Achava-se sujo, miserável e acabado. Não é assim que o ser humano se sente sempre depois de ter consumido tudo? Quando as toneladas de som silenciam e as luzes psicotélicas se desligam. Quando a noitada chega ao fim, os amigos vão embora e o ser humano fica sozinho, com aquele confronto existencial do qual ninguém escapa. O que resta? O que fica depois que as sensações prazerosas acabam, depois que o sonho chega ao fim e as luzes se evaporam após ter mergulhado nas águas proibidas do pecado? A parábola diz: sobreveio àquele país uma grande fome. Este é o retrato da mais triste realidade humana. Olhe para o filho na terra distante. Achou que o pai oprimia com seus conselhos. Teve vontade de conhecer o mundo e de se realizar na vida, de viver sem restrições. Desafiou o pai: dá-me a parte que me cabe dos bens. Partiu depois para uma terra longe, quanto mais longe melhor. Não quero que ninguém venha com conselhos, longe do pai, da igreja e da família. O jovem ambicioso vive dissolutamente. No início tudo parece ser maravilhoso. Sexo sem compromissos, drogas, noitadas, sensações alucinantes. O céu é o limite, dizem os amigos. Mas, por alguma razão, a vida se recusava a ser exatamente o que ele desejava que fosse. Gradualmente começou a sentir que a vida não tinha muito sentido. Parecia vazia e foi por causa disso que começou a gastar cada vez mais dinheiro. Não tinha a intenção de ser mau, não. Tudo o que queria era uma vida de significado real e de alegria. Daria tudo o que possuía para conseguir esse objetivo. E assim foi ele, acabando com tudo o que era seu. Amor, emoções, amizade, desperdiçou tudo o que fazia dele um homem. Fez um levantamento de sua conta corrente e liquidou todo o saldo do banco da vida
Esgotou o sexo, esgotou os desejos, esgotou os apetites e, de repente, depois de ter consumido tudo, descobre-se numa terra estranha, a terra da fome, da solidão e da culpa. O alimento é uma das necessidades básicas do ser humano. Deus usa a fome nesta parábola como símbolo do vazio do coração humano. Na casa do pai, o filho pensava que estava passando fome, de liberdade, de realização, partiu à procura disso tudo e encheu a vida de libertinagem, pensando que aquilo era liberdade, e realizou-se em tudo aquilo que seu jovem coração ambicionava. E agora, sozinho na terra distante, depois de ter consumido tudo, descobre que existe uma fome maior que os prazeres da vida não conseguem satisfazer. Existe um vazio angustiante no fundo da alma, que a loucura de uma paixão, ou o brilho do dinheiro, ou o feitiço das coisas proibidas não consegue preencher. Fome da alma, do coração, fome com F maiúsculo. Ao longo de meu ministério, tenho conversado muitas vezes com pessoas afastadas da igreja. Recentemente, enquanto dirigia uma semana de oração numa grande cidade de interior de São Paulo, dialoguei com uma jovem senhora que abandonara a igreja havia 10 anos. Não sou feliz, pastor, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Tenho tentado preencher o vazio de minha vida com outras coisas, trabalho, casamento, filhos, amizade, mas nada me satisfaz. Não entendo por que estive todo esse tempo longe de Deus. O que fez o filho quando percebeu a fome do coração? Tentou resolver os problemas? Claro. Como? Por métodos humanos. Achou que a solução podia estar nas mãos de um cidadão importante daquela localidade? Assim como um homem que se afoga agarrando-se a qualquer um que passava e clamou em desespero: ajude-me. O homem olhou com desprezo aquele rapaz e mandou alimentar porcos. E agora? Lá estava ele, um jovem outrora respeitável, junto aos porcos. Estes rolavam na lama e deleitavam-se com isso, e comiam bolotas até se fartarem. Em volta havia somente o silêncio, nada de música, nem de amigos, nem dinheiro, nem prazeres, nem lar, nem pai, nem vida. O que aconteceu afinal? Ele deixara o lar para gozar a vida, mas agora é a vida que está abusando dele. Sairá de casa em busca de liberdade, mas agora é um escravo das circunstâncias? Os porcos se banqueteavam e ele, castigado pela fome, estava quase desafalecendo, e chegou um momento em que começou a detestar o fato de ser um homem e não um porco. Por que alguém chega a detestar a vida? Sabe por quê? Porque quando estamos afastados do Pai, a vida torna-se um fardo tão pesado que passamos a odiá-lo. Eu queria ser um porco. Dizemos, esse é o destino de ser humano que tenta tomar a solução dos problemas em suas mãos. Esse é o fim dramático do homem que confia no homem. Quantas vezes pensamos que o que está faltando em nossa vida é uma nova filosofia? E corremos atrás da filosofia humanas,
domínio próprio, força de vontade, tente descobrir o potencial que existe dentro de você. Nas afirmam. E quando olhamos para dentro de nós, só descobrimos que estamos com fome. Aí pensamos que o problema é o dinheiro e começamos a trabalhar como loucos. Não paramos nem de dia nem de noite. Não queremos parar porque temos medo de pensar em confrontar a nós mesmos. Um dia conseguimos o que pretendemos, acumulamos dinheiro almejado, viajamos pelo mundo, compramos a mansão com que sonhávamos. Tragicamente, descobrimos que continuamos com fome. Pensamos, já sei o que acontece. Preciso distribuir um pouco de dinheiro e começamos a ajudar o próximo, damos dinheiro para a obra de caridade, ajudamos a igreja, mas quando paramos, percebemos que a fome está latente, incomodando, angustiando, asfixiando. Sim, meu amigo, tudo que o homem fizer para resolver a fome da alma é como procurar ajuda com o fazendeiro rico da cidade. O fim é o mesmo do filho, acabamos alimentando porcos e continuamos com fome. Ou seja, as coisas ficam piores, terrivelmente piores. Veja agora o filho tentando alimentar com comida dos porcos. Porque quadro patético. Poderemos trazer a história para nossos dias e dizer que o homem está procurando desesperadamente comida de porcos. Poderíamos dizer que as bancas de jornais, as discotecas, as livrarias, o cinema e outros meios de comunicação estão oferecendo ao homem comida de porcos. Os casais não são felizes porque falta Cristo na vida. Tentam tudo, novos móveis, casa nova, uma nova lua de mel, novos vestidos, novas joias. Dá a impressão de que quanto mais se tem, mais se deseja e então, quando tudo falha, desejamos satisfazer a fome com a comida de porcos. Haverá, porventura, solução para o coração que se afastou de Deus? Essa alma entrega ao desespero para sempre, porque um dia confrontou o Pai e partiu para uma terra distante. Vejamos o capítulo a seguir.